Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Obrigado, meu querido. Louvado seja o nome do Senhor. Toma em mãos teu exemplar bíblico. Abra comigo no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, e versículo de número 1. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, e versículo de número 1. Enquanto você localiza o texto sagrado, eu quero aqui expressar minha gratidão a Deus por estar retornando a esta casa. Obrigado, missionária. Que Deus abençoe a vida da sua família. Amém? Saudando já o pastor Carlinhos. Ele não está? Ah, que pena. Mas deixa um abraço para ele. Amém? Sinta-se abraçados, irmãos, pela presbiteriana renovada do Jardim do Vale, em Guaratinguetá. Amém? Trago um abraço, viu, missionária? Do meu pastor Luiz Fernando, a todos os obreiros, toda a igreja. Amém? Faço-me acompanhado da minha princesa, da minha esposa Gabriele, minha outra metade, o amor da minha vida. E a Isabela. E a Alice não veio, irmão. Tô com duas. A Alice tem 1 e 5. Aí as irmãs iam ter que ajudar a segurar aí, que ela é fogo puro. Amém? Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, versículo de número 1. Irmãos, eu estava à tarde em oração e eu ia pregar sobre louvor e adoração. As duas coisas são distintas, porém lá na frente se unem. Mas no finalzinho da tarde veio alguma coisa na minha mente dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E a minha irmã cantando aqui, ela falou: Santo, Santo. Eu falei: Jesus, obrigado. Então vamos lá, quem achou diz amém. Isaías é escolhido e consagrado para profeta. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e seu séquito enchia o templo. E os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse-lhe eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um serafim voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirada do altar com uma tenaz. E com ela tocou na minha boca, e eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado foi o teu pecado. Se assenta dando glória a Deus. Quem veio adorar? Tá fraco, irmão. Quem veio adorar? No ano em que morreu o rei Uzias, a Bíblia não dá data, a Bíblia não dá mês, a Bíblia dá no ano em que morreu o rei Uzias. Abre-se o céu para Isaías, profeta messiânico, e ele agora vai ter uma visão lá do céu. No ano em que morre
o rei Uzias. Quem foi o rei Uzias? Quem explica para nós quem foi o rei Uzias, segundo a Crônicas capítulo 26, a Bíblia vai dizer que o rei Uzias foi um rei da sua época. Aos 16 anos ele herda o trono. E é o rei Uzias que, quando você assiste o filme e vê aquelas catapumbas que lança aquelas pedras, foi o rei Uzias, está na Bíblia, foi o rei Uzias que inventou. O rei Uzias é um rei engenheiro, é um rei estratégico. O rei Uzias é um rei amigo da agricultura. O rei Uzias é um rei como eu, apaixonado por animais, porque a Bíblia fala que ele tinha também gados pelos desertos, pelos pastos. O rei Uzias é o rei que no deserto cavou covas para que enchesse de água, porque também era amigo dos animais como da agricultura. O rei Uzias é aquele rei que inventou aquelas lanças grandes que lança à distância, a ponto da sua fama percorrer e chegar até as entradas, até dentro do Egito. O rei Uzias, quando assume o papel de seu pai, a Bíblia fala que ele faz missionária tudo reto, conforme teu pai. O rei Uzias cresce a sua fama percorre a circunvizinhança até chegar ao Egito. O rei Uzias fica grande. O rei Uzias é um rei poderoso, aonde o seu exército é bem alinhado, bem treinado. Então o rei Uzias, um dia, diz a Bíblia no próprio livro de Crônicas, segunda Crônicas, vai dizer que por a soberba subia ao seu coração. O rei Uzias achou que com a sua grandeza e com o seu poder, ele poderia entrar dentro do templo do Senhor e acender incensos a Deus no lugar do sacerdote. Irmão, o problema não é começar bem, porque a Bíblia não fala nada de você começar bem. O negócio que você pode até começar mal. Eu não estou dizendo que você pode fazer errado, mas eu estou dizendo que assim como eu, você pode começar muito mal a sua caminhada. Mas nós temos a obrigação de terminar bem, porque o rei Salomão escreveu: melhor são os fins das coisas do que o começo delas. Então, ou seja, ele começa bem a sua caminhada, amém, mas tem a obrigação de terminar melhor. Só que com o rei Uzias foi ao contrário. Um dia sobe uma indagação no seu coração e ele fala: eu sou tão grande que eu vou entrar dentro do templo para acender incensos a Deus. A Bíblia fala que o sacerdote se pôs contra ele e fala: Uzias, não compete a ti tal coisa. Irmão, se uma coisa que lê na Bíblia eu entendo, que Deus levanta cada um para fazer aquilo que foi chamado. No reino de Deus as coisas são organizadas. Pode pregar bem, mas não quer dizer que vai ser pastor. Pode cantar bem, mas não quer dizer que vai ser a líder do louvor. Deus está falando: para cada coisa eu escolhi, estipulei para aquele tempo. O rei Uzias, por entrar dentro do seu coração, ele achou que ele poderia acender incenso. A Bíblia fala que ele entra dentro do templo, sim, fica irado com o sacerdote. E a Bíblia fala que brota uma lepra no meio da sua testa, imediatamente. O rei que foi grande, o rei que foi poderoso, um rei que teve a sua fama percorrendo até as entradas e dentro do Egito, agora está leproso e fora da cidade, porque foi fazer aquilo que não competia a ele fazer. Irmão, entenda uma coisa: a gente pode crescer, a gente pode ser honrado e graças a Deus por isso, mas nunca podemos assumir o papel que Deus não confiou a nós. Vou repetir de novo: a gente pode crescer, a gente pode ficar um homem, uma pessoa, uma mulher muito honrada e graças a Deus por isso, mas nunca podemos esquecer que nós não podemos querer exercer aonde Deus não nos chamou. Eu vou começar a falar para você, eu fico indignado. É obreiro aqui, se sair daqui amanhã, sobe no monte e desce pastor. Eu vou falar. Aí pergunta para ele: mas quem te ungiu? Ele fala: eu fui no monte,
Não é nem Deus, o anjo desceu lá e derrubou óleo na minha cabeça. Aí está o problema das igrejas que hoje o mundo entra lá dentro. Por quê? Porque começou a fazer o papel que não compete a ele. Deus está falando, fica na onde eu te chamei. Permanece aonde eu te chamei. Pastor, mas eu estou 20 anos como obreiro. É melhor ser obreiro do que ser pastor rebelde. Vou repetir. É melhor ser obreiro e entrar no céu do que ser pastor e descer no inferno. Oh, glória. Rapaz, mas é que se fosse eu ia ser melhor. Deus está falando, se fosse você eu tinha chamado você. Então o rei Uzias foi assumir um papel que não é dele. Morreu leproso, fora da cidade. E a Bíblia fala, no ano em que morreu o rei Uzias, o Senhor rasga o céu para Isaías. Se você for estudar, você vai ver que Isaías estava no pátio do templo. Porque Isaías não é sacerdote, ele não poderia estar dentro do templo. Então ele está no pátio do templo. E Deus rasga a visão para ele e mostra o céu aberto para ele. E olha a visão de Isaías. Ele vai ver os serafins, é anjo que ardem em fogo. Ele está vendo esses anjos lá no céu. Ele está vendo o trono de Deus. E olha o que ele vai falar. E o seu séquito enchia o templo. E os serafins estavam acima dele. Isaías está olhando, o Senhor rasga o céu para ele. E qual é o período da terra? O período da terra é o que nós passamos há alguns anos atrás. Daqui a pouco é a eleição. Mas quando saiu a direita e entrou a esquerda, os crentes se apavorou. Por quê, pastor? Porque saiu a direita, entrou a esquerda, e agora vai, como é que vai ser? E os crentes ficaram com medo e deu aquele negócio. Irmão, o Senhor rasga o céu para Isaías, e é mais ou menos assim. Isaías, como que está aí? Aqui está ruim, porque o rei que era grande morreu leproso. O rei que conquistou várias batalhas morreu leproso. Está uma bagunça, não sei se o filho dele vai ser bom tanto como ele. Mas quando o Senhor rasga o céu e mostra o trono para Isaías, trono na Bíblia fala de governo. É o Senhor falando para ele, Isaías, na terra pode estar uma bagunça, na terra pode estar de cabeça para baixo, na terra pode estar a inflação lá em cima e o PIB lá embaixo. Eu digo para você, eu ainda sou Deus e ainda estou sentado no trono. Então vou dizer para você nessa noite, a terra pode estar uma bagunça, mas o céu continua. Glórias. É Deus falando para você, para que se apavorar com a economia? Para que se apavorar com tudo isso? O Deus que você serve não está na terra. O Deus que você serve está sentado no trono. Quando Ele quer olhar para a terra, Ele olha para baixo. O Deus que você serve é grande. Ai, Jesus, a Bíblia fala que Ele mede as águas na concha da sua mão. Oh, glórias. Esse é o Deus que nós servimos. É grande, está sentado no trono. E a Bíblia fala que o seu séquito enchia o templo. Sabe o que é séquito? Davi, cada batalha que ele vencia, cada reinado que ele conquistava, ele pegava a orla do vestido daquele rei, costurava na sua orla. Diz a história que a orla de Davi, do vestido de Davi, era grande, porque Davi venceu várias batalhas. Só que quando Deus abre o céu para Isaías, Ele está mostrando assim, Isaías, você já viu o rei que ganhou muita batalha por aí? Eu já, o séquito dele é grande, o meu enche o templo. Por que, Isaías? Porque eu nunca perdi batalha. Então eu vim dizer para você nessa noite, o Deus que você serve, o Deus que está aqui nessa noite, Ele nunca perdeu batalha.
Não, você não entendeu não. Eu vim dizer para você, o Deus que você serve, Ele nunca perdeu batalha. O Deus que você serve é grande. O Deus que você serve é grande. O Deus que você serve é grande. A Bíblia fala. Glória. Aleluia. Irmão, assim como eu sei que tem alguém que tem hora que nós desesperamos, certas situações que acontecem, mas Ele está dizendo para você, eu nunca perdi batalha, fica tranquilo. Esse volante escapou da tua mão, mas não escapou da mão dele. Essa situação escapou do teu controle, mas não escapou do controle dele. Ele está dizendo, eu continuo no controle da situação. Lázaro ao terceiro dia, o quarto dia. Ele é grande. Ele é grande. Fica comigo. O seu séquito encheu o templo, e os serafins estavam acima deles. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobrem os olhos, com 2 cobrem os pés, e com 2 voava. Vou explicar para você. Com 2 cobrem o rosto, sinal de reverência. O anjo não se acha digno de olhar para quem está no trono. Com 2 cobrem os pés, sinal de santidade, cobrindo a sua vergonha. Sinal de santidade cobre os pés. Pés fala de imperfeição. E com 2 voa. Já explico para você. Com 2 cobrem o rosto. Olha para cá, anjo em hebraico é ruach. Ruach no original é hálito. Deus criou pelo hálito. Ruach. O anjo é santo, porque no céu não entra pecado. Os anjos não sabem o que é pecado, porque nunca pecou, porque lá não herda pecado. São, a Bíblia fala no livro de Hebreus, são espíritos ministradores no céu. Criado, são criaturas criadas pelo Criador. Ou seja, no céu não entra pecado. São santos, não sabem o que é pecado. Eles são santos, não sabem o que é pecado, mas não se acha digno de olhar para aquele que é santo. Santo, santo. Não se acha digno. Só que tem um povo aqui embaixo que falha, que erra, fica nervoso, xinga. Que o diabo vive nos acusando, e os anjos que estão lá no céu não são dignos de olhar. Mas a minha Bíblia fala que no ressoar da última trombeta, nós que estivermos vivos, teremos o nosso corpo transformados e glorificado. E olha o que a Bíblia vai falar: e nós o veremos como Ele é, com todos os seus defeitos, com todas as suas falhas. Mas Deus olhou e falou assim: eu quero para mim, você é meu. Eu vou levar para morar comigo, você é meu. Com todos os seus defeitos, Jesus falou assim: você é meu, eu vou levar você comigo. Isso é graça. Isso é graça. Isso é graça, é só dele. Irmão, não tem explicação. Uma pessoa, como eu vou falar de mim, que eu não posso falar de ninguém,
Eu contei esse testemunho lá onde eu preguei no meu ministério mesmo, na Vila Mariana. Só que eu sou de Guará, eu preguei lá e contei. Irmão, um dia eu estou no meio da biqueira, olhando para o céu e falando, é só Deus para arrancar eu daqui. Irmão, não tinha como sair de lá. Primeiro, porque quem está lá gosta. Já começou por aí. Primeiro, quem está lá gosta, é da gandaia, é de tudo. Eu nunca tive problema com droga, mas gosta de gandaia, gosta do negócio de estar lá no meio. Eu olhava, eu falava pro parceiro meu, é só Deus para arrancar nós daqui. Ele falava assim, eu acho que Deus não vai arrancar não, acho que Deus vai levar nós. Irmão, olhando lá assim um dia, passa uma irmã, uma moça que andava junto com nós, se converteu. Eu escondi dela, eu olhava e falei, Senhor, é só o Senhor para me arrancar daqui. Aí eu vou conjecturar para você entender. Aí vem Jesus, morre na cruz do Calvário, ó glória, leva a nossa iniquidade, os nossos pecados sobre si. Aí segura, aí ele vai lá, pega o carrinho dele, espiritual, e o diabo falando, esse aqui roubou, bota no carrinho da graça. Esse aqui traficou, bota no carrinho da graça. Esse aqui era prostituto, bota no carrinho da graça. Eu quero o que não serve para o mundo. Jesus. O mundo não dava nada para mim e para você, mas Jesus olhou, foi com a tua cara e falou, eu vou pegar ele pra mim, eu vou pegar ela pra mim. Então eu quero que o diabo vai se lascar no inferno. Ele comprou eu e você com precioso sangue. Só quem é salvo, só quem é salvo, só quem é salvo aí. Isso é graça. Então vamos esquentar. Pensa por quê, irmão? Eu fico indignado com isso. Eu quase morri espiritualmente. Aí quando eu vim numa igreja pentecostal, eu falava, Senhor do céu, mas será que o povo ora mesmo? Irmão, quem somos nós para dizer se alguém ora ou não ora? Olha para cá que você vai entender. Olha para cá. Jesus comprou eu e você. Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Jesus Cristo. Ai, Senhor, oh glórias. Olha para cá, nós estávamos perdidos, abandonados, excluídos. Jesus foi lá na cruz do Calvário, como ovelha muda foi levado ao matadouro. Oh glória, ficou esticado lá, uma coroa de espinho na sua cabeça, cravo na sua mão. Oh glória, colocado lá, não abriu a boca para reclamar. Aí eu venho dizer para você, Jesus ficou com o braço aberto. Oh glória, agora nós vamos lá para o céu, para o anjo. Olha para cá, nós somos comprados e somos salvos. Amém? Então olha para cá, somos comprados e somos salvos pelo sangue de Cristo. O anjo está lá em cima, não se achou digno de olhar para quem está no trono, mas tem um povo aqui. Oh Jesus. O anjo está com o olho tampado, com os pés em sinal de santidade, e com duas asas eles voam. O diabo, o maior sonho dele é que eu e você adoramos ele. Tanto é verdade que se você for estudar, quando ele leva Jesus até o deserto para tentar, quando Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, ele não quis ver se Jesus tinha resistência. Ele quis ver se Jesus era o Cristo que havia de vir. Por quê? Porque o Cristo que havia de vir, cumpridor da promessa e da palavra. Quando ele vai falar assim, ó, faça que essa pedra se transforme em pão. Ó, Jesus colocando a pedra. Ó, está escrito, porque Jesus é o verbo que se fez carne. Está escrito, nem só do pão viverá o homem. Aí ele fala, lança-te daqui para baixo. Está escrito. Ó, glória, porque o diabo falou para ele, está escrito, dará ordem aos seus anjos ao teu favor. Ele falou também, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus.
Aí ele falou: então olha aqui o meu templo, me adora. Jesus coloca a pedra de novo. Está escrito: adorar somente ao Senhor teu Deus, e só Ele, só Ele, só Ele, presta culto a Ele. Quem veio adorar nessa noite, levanta a mão. Então eu vim pregar para salvo. Com duas eles vão. Por quê, pastor? Aí eu não sei se você vai pegar agora. Porque no reino de Deus tem reverência. No reino de Deus tem santidade. Mas tem reverência, tem santidade. Mas no reino de Deus quem é salvo tá igual o anjo, tem liberdade para adorar. Ah, não, tá fraco, irmão. Quem tá no reino de Deus tem liberdade para adorar. Quando era do mundo andava com o braço largado, com a calça caindo. Quem era do mundo andava de mini saia. Se converteu, agora não posso, eu tenho que ter ética. Não, não, irmão, no reino de Deus tem liberdade. Cadê? Tem liberdade para adorar. Eu vim pregar para adorador. Eu vim pregar para adorador nessa noite. Oh, glória. No reino de Deus tem liberdade para adorar. Oh, Jesus maravilhoso. Com duas voam e clamam uns para os outros, dizendo: é mais ou menos assim que ele é santo, e o outro ele é santo, e o outro ele é santo, santo, santo. Não tem o que falar dele, irmão, ele é santo, ele é santo. Não tem o que falar, ele é santo, ele é glorioso, ele é majestoso, ele é poderoso, ele é imutável, ele não muda, ele é o todo-poderoso. E aí? E daí agora só vai pegar quem gosta. E aí? Olha pra cá, eles estão voando com os olhos tampados e não chocam um no outro. Porque quem veio para adorar não tem tempo para chocar com o irmão. Quem vem na igreja para adorar, aquele que me salvou das drogas, aquele que me salvou da bebida. Eu não vim para reparar se a irmã canta muito, se a irmã canta pouco. Eu não vim para reparar na roupa de ninguém. Eu não vim para fazer fofoca na igreja. E o que você veio fazer? Eu vim adorar. Eu vim levar. Tempos difíceis, irmãos. É um criticando o outro, mas no reino de Deus quem vem para adorar não tem tempo para balela. Que culto nós estamos prestando a Deus? Que qualidade de culto estamos prestando a Deus? Aleluia. A Bíblia fala: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Eles estão com o olho tampado, estão voando, estão clamando uns aos outros com os olhos tampados e não se chocam. Estão dizendo: santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. E um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que é tirada do altar com uma tenaz. Olha para cá. Essa brasa purificou os lábios e o pecado de Isaías foi tirado.
Está na Bíblia. O anjo, sendo santo, estando no céu, não ousou tocar com a mão. Entenda, a Bíblia ela é escrita em figurativo, literário e alegórico. É para nós entendermos a mão tirada com Atenais. O anjo pegou com Atenais, é para nós entender. Então é só para você entender. O anjo não ousou tocar com a mão na brasa. Ele pegou com uma Atenais. Sabe que é uma Atenais? Uma vara com um pegador na ponta. Pegou a brasa. E isso é que eu acho lindo. Irmão, o que temos nós para oferecer a Deus, senão a nossa própria vida? Porque ainda que eu viesse pregar aqui e falasse, missionária Débora, Deus mandou ofertar R$1 milhão na sua igreja, eu ia ajudar a igreja até ganhar mais alma. Mas o que eu coopero direto para o reino de Deus? Nada. Então o que a gente tem para oferecer para Deus sem ser a nossa vida? Ah, pastor, eu nasci para adorar. Meu amigo, me desculpe, mas você não leu Bíblia. Porque a minha Bíblia fala assim: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Se ninguém aqui quiser adorar Ele, a água batendo na rocha está louvando a Ele. Se ninguém aqui quiser adorar Ele, a árvore chacoalhando está adorando a Ele. Se ninguém aqui quiser adorar Ele, os pássaros louvam a Ele. E se ninguém quiser adorar, Jesus falou, as pedras... Nós não temos nada. E daí, pastor? E daí que a minha Bíblia fala assim, ó, Ele nos amou primeiro. Então o que nós temos? Nada. Mas olha o que a Bíblia fala. O anjo tirou com uma tenaz. Voou para onde? A Bíblia fala, voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que é tirada do altar com uma tenaz. É mais ou menos assim. O anjo pega e fala, Deus, oi, aonde que eu jogo essa brasa? Deus fala, dentro da boca de Isaías. Tem fogo aí? Tem fogo aí? Ah, pastor, não acredito não. Jeremias falou assim, eu não profetizo mais no teu nome. Tuas palavras na minha boca são uma vergonha. Eu falo, o povo debocha, nada acontece. Eu não vou falar mais. Mas quando eu digo que não profetizo mais, eu não sei o que acontece comigo. Eu tenho um fogo cerrado no meu peito. Não tem como parar, não tem como desistir. Cadê esse fogo aí? Eu quero ver ele, cadê? Quem tem fogo aí? Quem tem fogo aí? Ah, pastor, se eu tenho esse fogo aí, quando eu vou adorar, por que a minha voz é ruim? E quem falou pra você que a sua voz vai chegar lá igual a minha, de taquara rachada? Quem falou pra você que a sua voz vai chegar igual a minha, rouca lá? Eu vim dizer pra você, Noé, quando saiu da arca, pegou os animais limpos, montou um altar, sacrificou a Deus. E olha o que a Bíblia fala, o sacrifício dele chegou com aroma suave. Se tem alguém aqui achando que canta muito, você me desculpa. Se tem o vaso da galáxia aqui, você me desculpa. A tua voz não chega lá desse jeito. Ele está falando, o meu Espírito Santo intercede por vocês com gemidos inexprimíveis. E chega lá com aroma. Ai, Jesus do céu. E o fogo, pastor? O senhor falou que o Lúcifer, o sonho dele é que nós adoramos ele, porque ele levou Jesus lá e falou, me adora. Jesus falou, de maneira nenhuma. Adorar somente o Senhor teu Deus e só a Ele prestar. Mas por que o diabo, eu encerro, nós vamos cantar, por que o diabo ficou tão perturbado? Eu costumo falar que o diabo ficou endemoniado. Por quê? Porque a Bíblia fala em Ezequiel capítulo 28, começa lá o lamento de Tiro de Sidom.
é Deus relatando como era ele. Lúcifer era o querubim ungido da guarda. A Bíblia fala que topázio, sardônio, ardu, tudo tinha nele. A Bíblia fala: no dia em que foste criado, foram criados em ti harpa, saltério. Ou seja, diz o estudo que quando Lúcifer andava, soava aqueles sons maravilhosos, aquele hino que o nosso ouvido nunca ouviram. Mas a Bíblia fala que contudo, pela iniquidade que subiu ao coração dele, contudo foste lançado fora, querubim ungido da guarda. Livro de Isaías fala que ele foi lançado fora. Só que antes, a minha Bíblia fala que o Senhor trouxe ele na sua presença, está na Bíblia, e foi arrancado de dentro de Lúcifer um fogo. A Bíblia fala dessa maneira: foi arrancado um fogo de dentro de Lúcifer. Aí eu vou dizer para você, não sei se você acredita, aonde foi que colocou esse fogo? Aonde foi que apareceu esse fogo? Eu não sei, mas a minha Bíblia fala que no altar de Deus, livro de Levítico, o fogo arderá continuamente no altar de Deus. Fica de pé. Eu quero ver quem tem fogo nessa noite. Fica de pé. Eu vou contar até 3 e a presença de Deus vai invadir essa casa. É 1, vem. É 2, tá chegando. É 3, levanta a mão para adorar. Vamos adorar, missionário. Eu tô sentindo fogo. Eu tô sentindo fogo. Ah, irmão, eu até poderia dizer para você que Deus vai te dar um carro bonito, que Deus vai te dar uma casa zero, e tomara que dê mesmo. Mas eu vim dizer uma coisa melhor para você. Até o final desse culto, Jesus te renova com a presença dele. Quem quer fogo? Quem quer fogo? Quem quer fogo? Oh, Jesus! Aleluia!